Sejam bem-vindos ao Fala Sanca Podcast. Fica tranquila, a gente tá em casa mais uma vez falando. Eu perdi até o fio da meada, mas tá tudo bem. Bom, sejam bem-vindos ao Fala Sanca Podcast. Estamos começando mais um episódio e, como de praxe, eu estou trazendo alguém aqui muito especial. Se você está conosco aqui, seja por podcast, né, pelo Spotify, pelo YouTube ou pelas outras redes sociais, nos acompanhe nesse episódio. A gente vai falar muito sobre a importância da terapia nos mais diversos âmbitos da vida da pessoa, desde o âmbito físico, âmbito psíquico e variedades. Bom, a convidada que eu trouxe hoje aqui, que eu estou trazendo hoje aqui para o nosso podcast, ela está há mais de 37 anos nesse campo de estudo e, bom, a gente tem muito assunto para conversar e eu vou deixar para que ela se apresente aqui tranquilamente. Seja bem-vindo, Silmara. A casa do Fala Sanca é sua. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Agradeço também as pessoas que estão ouvindo e assistindo aí numa sexta-feira Sexta-feira. chuvosa, né? As pessoas querendo ir talvez para um happy hour e aí assistindo a gente. E eu sou Ciomara, né? Novo, meu nome. Sou fisioterapeuta de profissão. Sou são carlense, nascida, criada aqui. Só estudei fora e depois voltei. E trabalho no campo da saúde desde 1986, mais ou menos, né? Que foi quando eu me formei. Logo depois já comecei a trabalhar e trabalho até hoje, nunca parei, de verdade, né? Trabalhou naquilo que você se graduou. Sim, Foi aperfeiçoando ao longo dos fui anos. aperfeiçoando ao longo dos anos. Conta pra gente aí o que você fez de graduação. Eu estudei em Piracicaba primeiro, né? Fui para lá e formei, fui para São Paulo, trabalhei com pessoas deficientes no comecinho da carreira lá, depois já fui para a área de ortopedia. E depois, com o passar do tempo, gostei dessa área. Então, trabalhava com massagem, com reeducação postural, até que eu fiz uma formação de RPG, que é Reeducação Postural Global, que é mais conhecida, né, de todo mundo. E desde então, de 99 até hoje, eu trabalho com RPG no consultório, né? Mas há uns 3, 4 anos atrás, eu mudei um pouco o foco do meu trabalho. Por quê? Porque durante a minha vida profissional, primeiro que as pessoas chegavam no consultório e começavam a contar suas vidas, seus problemas, e isso às vezes até interferia no trabalho, porque esses trabalhos posturais têm que ser mais concentrados, você tem que ficar lá respirando, né? E nos meus atendimentos tinha essa característica, né? Eu era mais uma psicóloga, eu falava, ou uma fisioterapeuta metida a psicóloga, né? E eu acabei ajudando muitas pessoas. Então, como eu vi que eu tinha esse viés, vamos dizer, ou essa tendência das pessoas virem me contar, eu comecei a estudar isso lá quando faz tempo já, né? E o primeiro curso que eu fiz foi de terapia corporal, que aprendi a questão dos movimentos, dos chakras energéticos, um pouco de alimentação. Era um curso meio geral, falava um pouco de tudo. Depois eu estudei psicodrama na sequência. Aí eu fiz curso de acupuntura, né? Me formei em tudo isso. Perdão, o que é psicodrama? Primeira vez que eu uso esse termo. Psicodrama é um método criado pelo Moreno, que é um psicoterapeuta, né? E ele usava a estrutura do teatro para tratar as dificuldades das pessoas. Então, tinha um problema emocional, você ia lá, ele punha assim, o personagem principal, o coadjuvante, quem era o diretor, e esses personagens faziam uma analogia às pessoas com as quais a pessoa tinha problema, ou que eram as pessoas que causavam isso, por exemplo, mãe, pai, marido, né? Então você virtualmente tinha a possibilidade de falar para essa pessoa aquilo que você não, às vezes não conseguia falar. Travestido de um personagem, Isso, né? exatamente, porque é isso que nós somos, né? Nós somos vários personagens. Porém, muitas vezes, por conta das dificuldades da nossa formação ou das fidelidades, que depois eu fui aprendendo isso ao longo da vida, estudando outras coisas, a gente acaba se fixando num personagem. Então, eu sou, por exemplo, antigamente eu me apresentava como, quem é você? Eu falava, eu sou a Silmara fisioterapeuta. Hoje você pergunta quem sou eu já sou outra pessoa, eu sou um ser em evolução, eu tenho várias coisas que eu faço na vida, inclusive continuar sempre me aprimorando, né? Então a gente vai aprendendo durante a vida isso. E aí eu quis levar isso para as pessoas de alguma forma. Silmara, sabe o que eu acho interessante? É porque é meio que indissociável o corpo da mente.
eu já trouxe aqui nessa banca para conversar. Dissociável? Não, é sociável, os Ah, dois estão isso. relacionados. E eu passei a perceber isso mais vezes quando eu trouxe uma outra convidada aqui, que ela veio da parte mental mesmo. E ela dizia que uma das formas de você corrigir, né, se você tem algum distúrbio, algum problema psicológico, é através do corpo. E aí Sim, você veio agora através do corpo indo para a mente. Então são dois caminhos que não é que eles são interligados, eles caminham juntos, né? exatamente. Na verdade, para mim, assim, nós somos indissolúveis corpo, alma e Isso. espírito. Então, o corpo são as reações físicas, né? Hum, A alma está ligada às emoções, vamos dizer assim, e o espírito, então, ligado a algo superior que nos conduz, né? Tem gente que chama de Deus, tem gente que chama de prana, tem gente que chama de universo. Eu chamo de Deus, né? Eu acredito que Deus é um poder superior que criou tudo, somos todos filhos dele, né? E de alguma forma, essa energia ou essa força maior nos conduz. Então, se você tem uma intuição de fazer alguma coisa que vai ser legal para você, eu acredito que tem isso. Só que isso afeta diretamente o seu corpo. Então, quem trabalha, quem age e quem faz é o corpo. Por isso que, para mim, o caminho para as emoções e para o espírito, o caminho mais curto é o corpo quando você tem dificuldade. Quando você não tem dificuldade, tá tudo bem, você faz as coisas, você vai bem na vida, você se relaciona bem, namora, casa, tem filhos, envelhece, e assim é o natural da vida. Aí você começa a sua carreira, trabalha sem dificuldade, vai crescendo, crescendo, ganha dinheiro, tem sua casa, viaja, uma vida estabelecida, né? Porém, quando isso é difícil para nós, é porque nós temos enroscos, vamos dizer, ou conflitos, ou traumas que prendeu alguma parte de nós em algum momento da nossa vida. Então, as terapias atuais, com as quais eu trabalho, que é a psicobioterapia é a que eu mais trabalho hoje, né? Mas eu trabalho também com constelação familiar e um pouco ainda de RPG, né? Porque uhum. eu gosto de trabalhar, então eu atendo ainda mais pouco, mas mais para o lado psicoemocional. Então, é possível a gente curar doenças, né? Se relacionar melhor, viver melhor com a nossa vida, com os nossos companheiros e principalmente encontrar o meu propósito real de vida. Porque todos temos, né? Mas às vezes a gente fica sapeando, né? Faz uma coisa, faz outra, e aí nunca está feliz, nunca está preenchido, nunca está completo com aquilo, ou completa, né? E aí quando a gente se encontra esse propósito, a vida flui, né? Só que às vezes você precisa destravar seus traumas, na maioria das vezes, né? Seomara, você encontrou seu propósito? Sim, Perdão fazer essa pergunta, porque eu estava conversando hoje no almoço com um amigo sobre sim, propósito. Qual o seu propósito de vida? E aí eu dividi esse propósito que eu fiz para ele em qual o seu propósito de vida material e imaterial, né? E aí a gente fez uma discussão bem legal ali na hora do almoço, porque primeiro é algo muito subjetivo da pessoa e ele ficou surpreso porque ele não sabia responder o imaterial. Tipo, aquilo que é material, aquilo que é físico, às vezes é óbvio, né? É palpável. Ah, eu quero ter um carro, eu quero ter aquele cargo. Mas imaterial? E aí ele puxou um exemplo muito bom que ele viu numa amiga dele que um propósito que ela encontrou para dar sentido à vida dela na Terra era servir as outras pessoas, prestando caridade. Olha sim. só que Tem interessante. gente que Então, faz foi isso. onde ela se encontrou, né? Mas antes de ir nesse âmbito mais psíquico, existencialista, Silmara, Sim. eu quero conversar contigo sobre ali as três áreas de formação sua, que é RPG, Bioterapia, bioterapia e o terceiro, constelação familiar. constelação familiar. Vamos falar sobre RPG? Vamos. O que que é o RPG? O RPG é um trabalho corporal, né? Hum? Onde você faz uma análise dos músculos e estruturas que estão em desequilíbrio no corpo. E aí você, através de posturas de alongamento, faz uma correção postural ou um alívio de dor, uma correção de uma hérnia de disco, por exemplo. Estou falando assim de um jeito bem simples, né? Para as pessoas me entenderem. Nós temos basicamente dois tipos de fibra muscular, as da dinâmica e as da estática. Ou seja, para eu estar falando, mexendo minhas mãos e falando, eu tenho que ter uma outra parte do meu corpo que está sustentando esse movimento.
porque senão eu desmontava e não falava. Para estar saindo minha voz, por exemplo, as cordas vocais estão funcionando, a laringe e tal, mas o resto do corpo está estruturado nisso. Essas fibras, elas são um pouco mais rígidas que as que fazem o movimento. Então, por exemplo, quando você vai na academia, você trabalha as fibras da dinâmica mais. E as da estática estão ali firmes. Por isso que é necessário fazer alongamentos quando faz bastante atividade física, principalmente as atividades mais pesadas, né? Porque essa musculatura que sustenta, ela já é mais rígida, já tem um pouco mais de colágeno, né? A gente fala. Então, ela fica ali mais enrijecida, enrijecida. Só que quando ela encurta muito, o que que ela faz? Ela diminui o espaço articular. Por isso que a gente tem dor. Então, muito tempo, a dor muscular, maioria das dores, né? Lógico que tudo tem exceção, Sim. tal. Estava ligada à fraqueza muscular. E o RPG vem trazer para gente que não é só isso, que tem a parte do encurtamento, às vezes muito severo, de uma porção desses músculos. Porque esses músculos da estática, eles funcionam em cadeia. Ou seja, o músculo que está sustentando a minha cervical está interferindo no movimento do meu pé, se a gente amplificar o movimento para o corpo. Então, o RPG trabalha essas questões, estruturando a pessoa novamente, melhorando o espaço articular. Então, diminui dor, você fica mais flexível. Eu lembro de ter um paciente, muitos anos atrás, eu atendia ele, e ele era bicicleteiro. Mas isso já faz tempo, já não é a moda de hoje, era a outra época que foi moda, né? E ele fazia trilha. Então ele me falava, quando ele fazia RPG e ele ia pedalar, o rendimento dele era muito melhor, porque ele estava com as articulações mais livres, né? Então o trabalho do RPG é diferente do Pilates, por exemplo, né? Que o Pilates trabalha bastante fortalecimento, mas não é o mesmo alongamento. Não é a mesma coisa se alongar a musculatura da estática, que precisa do máximo estiramento e ficar na posição, para ela ir alongando sozinha, teoricamente, né? Do que a da dinâmica, que você precisa fazer os movimentos de alongamento, que é o que a gente faz nas aulas de academia ou pilates, né? O yoga se classifica em alguma? É uma espécie de O RPG? yoga, para mim, assim, fora o RPG, que eu acho que é bem completo e bem direcionado e super eficiente, a melhor coisa para quem tem dor ainda, eu acho, né? Uma pena que minhas mãos já estão calejadinhas, não consegue fazer muito mais, né? Mas eu acho o yoga, quando bem dado, eu acho que ele consegue trabalhar um pouco as duas, mas mais a da dinâmica. Mas consegue, porque a yoga preza muito a respiração e o RPG também tem que instalar uma nova respiração, porque os pilares do diafragma, que é o músculo, porque o músculo para ele funcionar, pensa que ele tem que estar ligado em 2 ossos ou 3. Se ele tiver com uma ponta solta, ele não funciona, né? Aquele Não dá negócio do braço de atenção. alavanca. Isso. Então, e o diafragma é um músculo que se insere nas costelas inferiores e na lombar. Por isso que quando você tem dor, você segura a respiração assim, isso piora a sua dor, né? Quando você tiver uma dor aguda, você tem que soltar o ar, deitar e soltar o ar, para aquele diafragma relaxar e você ter um pequeno alívio, né? E a yoga, então, ou yoga, não sei falar se é o ou Yoga, a, né? yoga. Eu tava nesse Também. dilema também. Trabalha muito a respiração, por isso que eu acho que o alívio é bom, né? Eu acho um ótimo exercício. E, pô, legal. Ainda mais eu sou jovem. A gente tá conversando que jovem é prepotente, né? Jovem, Acho que não precisa de nada, não né? precisa de nada. Mas eu confesso pra você que às vezes tem dia que eu acordo, não sei se eu dormi de mau jeito ou se foi tensão e estresse acumulado, né? Que chega Sim. uma hora que o corpo não aguenta mais, aí ele transmite em forma de dor. Que assim, só o yoga me salvou por muito tempo. Quando eu fazia. A primeira vez que eu fiz foi disruptivo. Porque eu nunca. Eu me senti tão pleno quando acabou a Uma sessão. delícia, né? Que eu tava caminhando. Nossa, eu tô caminhando nas nuvens, tô tão leve assim. E acontecia na universidade, né? Tinha uma professora que dava gratuitamente, aí depois ela acabou se mudando. Mas eu sentia muita falta. E aí a gente pensa, né? Quem nunca fez, às vezes subestima e pensa, não é útil, não vou precisar disso, não vai me dar nada na minha vida, vou continuar sentindo dor, mas faz uma vez. Faz só uma E vez pra você você sabe ver a que do diferença. yoga nós estamos falando, né? Mas tem bastante gente boa aqui em São Carlos que dá aula, né? Uhum.
Vou falar a yoga, né? Uhum. A yoga, as pessoas falam, eu não tenho paciência, é muito parado. Eu saio da minha aula de yoga, eu também faço, pingando. Porque os Sim, movimentos, não é? Porque é as um posturas esforço. é a Hatha Yoga, né, que fala. Uhum. Tudo bem que aquela Raja Yoga, acho que é, não sei se eu estou trocando as duas, mas faz mais meditação, respiração. Mas Uhum. essa Hatha Yoga que requer do corpo, né? Você ficar na posição, os alongamentos são bem, eu não acho nada É um leve. esforço, sim, é um exercício Faz um aeróbico ali. abdominal bom também. Sim, exatamente. E aí o próximo pilar, digamos assim, da carreira, da sua carreira, é a constelação familiar. Eu acho que isso já Isso, vai mais para o âmbito psíquico. É. isso. Mas Trabalha mais então, a parte então antes psicoemocional. disso, eu quero entender a sua história de sair do físico e ir mais pro mental. Por que você notou que era importante fazer isso? Bom, eu acho que desde mocinha eu gostava conversar com as pessoas, entender os processos, né? E os meus amigos da época que eu tinha, por exemplo, 15, 16 anos, às vezes eu falava umas coisas para eles assim, eles nem entendiam, né? Que hoje eu já entendo que eram já os processos que a gente trata, né? Às vezes, por exemplo, reclamava do pai, da mãe, né? E aí eu sempre dava um- até tem um caso assim que ficou marcado, eu devia ter uns 16 anos, assim, né? E aí eu tinha um amigo, um colega de turminha, assim, de clube, que brigava muito com o pai dele. E aí um dia eu falei, mas você tinha que ver também, o seu pai se preocupa com você, porque você está fazendo isso, né? Trazendo para ele a responsabilidade dele. E ele ficou bravo comigo, ficou um tempão sem conversar, e acho que nem sei se conversou outra vez na Uhum. vida, assim, porque depois eu me afastei dali e tal. Então, desde pequena, assim, eu tinha eu chamo de talento, sabe? De enxergar as coisas de vários lados, né? De poder fazer isso. E quando eu entrei na faculdade, eu entrei na fisioterapia. E aí eu estudei através do corpo muita coisa já. E eu gostava de ler, de estudar os autores psicológicos. Então foi uma sequência de coisas. E aí, quando eu comecei a trabalhar, as pessoas tinham esse. Vinham e conversavam e queriam um conselho, às vezes. E aí eu fui trabalhando isso. E quando eu trabalhei com RPG, que foi o método que eu mais trabalhei até hoje, eu observava que quando a gente soltava as articulações ou punha a pessoa numa postura diferente, às vezes mudava a vida dela. Por exemplo, eu tive já uma experiência muito interessante também de uma moça que eu atendi, e ela chegava meio desgrenhada, assim, sabe? De qualquer jeito, né? Desengonçada, né? E aí nós fizemos uma correçãozinha postural, nem durou muito tempo. Um dia ela chegou toda arrumada, pintada. Falou, nossa, estou me sentindo assim, parece que estou posicionada na minha vida. E aí eu fui Olha só. estudar por que que é isso. E isso tem muita relação, porque para você ir bem na vida, ter tudo aquilo em equilíbrio que a gente falou no começo, você precisa se posicionar, você precisa ter ocupar esse lugar com categoria, com confiança, não é? Olhando para mim, sabendo que isso daqui é meu, né? E eu posso desenvolver, respeitando meus espaços, não deixando as pessoas se aproximar. Isso é um processo que a gente aprende, que deveria aprender desde quando está na barriga da mãe, né? Porém, os pais também têm as dificuldades ou não aprender. Hoje a gente tem também muita informação, mas nem sempre teve, né? Então, a nossa educação, aquilo que a gente viveu na infância, na gestação, as dificuldades, os medos dos pais afetam muito a criança. E às vezes isso é tão forte e que na psicobioterapia a gente chama de biochoque, que pega a gente de uma forma tão intensa e isso é como se a gente parasse naquele lugar, porque eu fico sem expressão, eu não consigo encontrar um caminho, eu não consigo dividir isso com ninguém. Então a gente fala que isso chama biochoque, ou seja, eu paro ali, uma parte minha, e as outras continuam se desenvolvendo. Só que essa parte que ficou parada, às vezes, chega lá na frente, depois, quando você já é adolescente ou adulto, ela determina comportamentos. Então, vamos supor que eu estou num núcleo familiar muito é, por exemplo, o que acontecia muito antigamente, né? Os pais, quando você não aprendia muito na escola, falavam, você é burro, né? E às vezes isso era uma constante. E você fica me achando burro. Então, quando eu vou para a escola e eu já entro com dificuldade de aprender ou de prestar atenção tal, e isso vai alterando minha postura. Eu vou ficando meio corcundinha, meio É, desanimadinha, né, a criança? as crenças são os nossos limitadores, né? Você Isso, deve ter criam ouvido muito. crenças, mas também criam reações físicas, porque na verdade quem registra é o corpo. Você acaba desencadeando uma reação química,
Cada vez que você passa por aquilo de outras formas, mas com a mesma tonalidade, o que que acontece? A reação desencadeia. E aí você vai desenvolvendo vícios de posição, de sentar, de dormir, de comer, né? Um ótimo exemplo de ouro, a senhora tá falando, eu acabei de me lembrar. Há 2 anos atrás eu fazia terapia, mais por conta da pandemia também, mas teve uma sessão que, assim, é algo que eu aplico, passei a aplicar todo dia da minha vida e eu acho que tá fazendo diferença. Eu não acho, tá fazendo diferença. Tava conversando com minha terapeuta sobre como às vezes eu me sinto triste do nada, né? E Paula, eu me sinto às vezes sem ânimo, às vezes me sinto pressionado pela vida, triste, né? Tristeza profunda. Ela perguntou assim, Ítalo, como é que você caminha, né? Aí, ué, como assim eu caminho? Caminha aí pra mim ver. Levantei, caminhei normal. Aí eu tava em pé, ela olhou assim pra mim. Olha o que ela fez, olha que engraçado. Olhou assim pra mim, olhe sempre pro horizonte ou pra cima, nunca pra baixo. E eu achei, nossa, assim, modéstia à parte, o jovem é prepotente. Olhou aquilo e pensou, Bobagem, bobagem, o que tem a ver pra onde eu tô olhando? né? Mas tem um saber psíquico, mas tem um saber biológico por trás também, Sim. que você olhando pro horizonte, você tem mais acesso à luz do que tá olhando para baixo. Então você tem uma interação maior. Além do mais, você faz com que a sua posição, a sua postura seja uma postura mais imponente quando você olha pro horizonte. Isso impacta. Pode parecer bobagem, mas não é bobagem. Isso ao longo dos dias vai somando. Aí você quer corrigir cada vez mais. Aí primeiro foi isso, depois estufa o peito um pouco mais, Abre o corrige as peito. costas, abre, se posiciona melhor, caminha direito. Isso é algo que a gente não aprende na vida. Olha só onde eu fui aprender. Fui aprender numa sala de terapia. E assim, escola não aprende. Os pais não sabem também, porque isso é algo muito subjetivo, é muito específico, né? Então, e os pais não sabem, e, por exemplo, eu trabalhei com postura há muitos anos de Sim. adolescente, né, de jovens, né? Uhum. E os pais, às vezes, vê, por exemplo, um jovem meio caído na mesa comendo Uhum. daquele jeito, vai lá e fala, senta, você tem que endireitar. Mas às vezes aquela musculatura já está muito intrincadinha ali, muito rígidazinha, e não consegue. Então ele faz mais força. E eu vou acrescentar outra coisa, duas coisas para você nesse exercício que você fez. Uhum. Primeiro, que a gente só faz coisas olhando para frente. Então, quando a gente começa a olhar muito para o chão, tem vários significados. Ou eu não posso encarar a vida de frente, ou eu tenho medo, ou eu sou tímido, sei, coisas assim que daí em terapia se trabalha. E o que você falou, uma coisa muito interessante, nós temos uma inteligência biológica. A célula, ela é um ser vivo, uma coisa que se reproduz, tanto que reproduz, reage, ela se abre quando ela precisa de mais energia, ela se fecha quando ela não pode mais receber. E emocionalmente, quando a gente tem esses problemas na vida, isso reflete diretamente na célula, porque é você que está ali se. É ela que está sustentando a sua vida. Então, por exemplo, se você nasce e a sua mãe morre de medo de pegar em você, acha você muito frágil, acha que eu não vou ser uma boa mãe, enfim, isso daí pode trazer para essa célula uma forma de não, esse amor eu não posso receber, porque é um amor doente, ou agressivo, ou um amor que me agride. Então eu fecho a célula. Quando a gente fecha, às vezes, passando os anos, esse açúcar fica preso no sangue e eu desenvolvo diabetes, certo? Porque cada vez que alguém me olha, eu escuto um som, porque a gente registra as experiências pelos órgãos do sentido, concorda? Eu vejo Sim. e eu interpreto aquilo, porque não é exatamente o que acontece fora que desencadeia, é como eu sinto aquilo. Então, meu primeiro sentir, qual que é na vida quando a gente é concebido? É o coração da mãe e os movimentos peristálticos. Então, por exemplo, se a mãe passa raiva, desacelera o coração ou acelera o coração demais, né? Aquilo afeta direto o bebê. E no momento você pode entender que você tem que ficar ou muito quietinho ou se bater demais.
Aí nasce a criança hiperativa, para chamar atenção, para dizer eu tô aqui, mamãe. Entende? Então tem vários mecanismos, cada um é um universo, né? Então, e as doenças que a gente desenvolve durante a vida, muitas vezes estão programadas lá pela primeira experiência que você teve, daquele jeito que eu te falei, que foi forte, te pega de surpresa, né? Você não tem expressão daquilo, porque você é um feto, às vezes você é uma célula, nem chegou a ser feto ainda, e aí fica registrado em forma do quê? De reação no corpo, É na célula. possível contornar isso? É possível É tratar? possível porque como todos os registros estão em nós, e a gente entende na psicobioterapia que o nosso inconsciente está no corpo, é lá que ele mora, né? O inconsciente não é uma coisa virtual, é uma coisa que está ali. Então, por exemplo, quando eu falo para você assim, palavra mãe, você tem uma reação. Quando eu falo bola, imediatamente vem uma imagem de alguma coisa que você tem registrado. Mas se eu falar uma coisa que você não conhece, não está aí em você. Então, se você não conhece, tem uma experiência boa com aquilo, aquilo te cria recursos. Mas se você tem uma experiência ruim, cria conflito. Nos recursos está tudo bem, é aquilo que te constrói positivamente para você viver sua vida, conquistar as coisas que você quer, que nem você falou. Eu tenho o propósito de ter um carro. Então, se eu tô numa família onde a pessoa fala, não, você é capaz, mesmo que você não está aprendendo agora direito, filho, vamos lá, né? Eu vou te ensinar, eu vou te dar apoio até uma certa idade, depois você vai sozinho, são os pais. Então, essa educação determina muita coisa, mas não é só isso, entendeu? Só que se essa experiência é muito negativa e primeiro, isso fica impregnado na gente, fica imprintado, para usar uma palavra moderna, né? E tudo aquilo que está impresso é aquilo que determina quem a gente é. Então, só que assim, o cérebro, por que, que o trauma, a gente vive ele na vida inteira e ele determina comportamentos, situações de saúde ou condições? Porque o cérebro registra aquela experiência dessa forma, aquela emoção. Nós temos vários circuitos cerebrais que comandam o corpo, certo? Então, ele registra. E aí fica ali. E aí você fica vivendo aquilo. Então, como o trauma afeta a sua vida, se você voltar lá virtualmente, ou pensando, ou fazendo um processo hipnótico, que é como a gente trabalha, você acessa aquela dor que programou aquele conflito, entende? E desprograma. E o cérebro entende que você arrumou outra solução, que não foi ficar quieto ou se bater demais, que você pode fazer outras coisas. E aí você começa a fazer. É mágico, né? Não é tão mágico assim, mas Essa conversa me lembrou uma música, que é uma das minhas bandas favoritas. É desconhecida, é uma banda bem alternativa que se chama Last Friction. A música diz Is a Call, né? É um chamado. E a música é basicamente um chamado para você mudar. E a primeira estrofe dessa música fala o seguinte: tudo que você fez ou fará, fará quem você é e quem você será. Então, assim, é muito do passado que a gente carrega, né? Vai construir quem nós somos lá no futuro. sim. Eu acho que constrói tudo, assim, de verdade, porque tanto como recursos e talentos que a gente tem, como conflitos. Só que para acessar, às vezes, o talento, a gente tem esse bloqueio que não consegue, né? Lá no começo, por quê? Porque você tem essa educação que você nasce naquele núcleo familiar. Às vezes os pais, por exemplo, se identificam mais com um filho que com outro, que é comum também, né? Isso é natural, né? Você ter uma afinidade maior comigo do que com o seu colega, né? Ou eu ter uma afinidade maior com uma colega que com a outra. Só que quando é com os pais, a criança sofre. Aí você fala, mas não dá para os pais pensarem nisso e distribuir o amor, né? Não, não dá, porque eles também têm os problemas deles lá e às vezes eles também repetem. E aí traz isso, quem explica muito é o Bert Hellinger nas constelações familiares, que a gente tem uma fidelidade com os pais incondicional, porque quando a gente é muito pequenininho, na barriga da mãe, e até os 4 anos mais ou menos, a nossa vida são os pais. Se os pais não estão ali, a sensação é de morte, por exemplo. E às vezes você fica vivendo a morte uma vida inteira. Então não consegue trabalho, não consegue um bom relacionamento. Por exemplo, aí você fala, nossa, agora eu consegui por exemplo, um carro, bate. Quanta gente, né? Será se essa tese, né, dele
justifica a importância de ter uma família estruturada, que eu tô pensando agora. Sim, Eu, coincidentemente, esse pensamento tá surgindo agora na minha cabeça, sim. tá? Coincidentemente, a maioria dos amigos que eu conheço, na verdade, todos os amigos que eu conheço, que demonstram ter algum problema grave psíquico, eles tiveram problemas familiares lá na sua formação. Pai muito agressivo, Isso, mãe ausente, término da relação ali, né? Se isso. separa. E é um período, esse período da infância, dos primeiros anos do desenvolvimento do cérebro, é muito importante, né? Se uma Porque você está criança. se construindo, né? Exato, se uma criança tem uma família desestruturada logo de início, isso vai afetar toda a vida dela, não é? E se você pensar hoje na sociedade que a gente vive, né, infelizmente, foi uma coisa. Tudo bem que as famílias antigas, às vezes, se mantinham por aparência, mas tinha aquela Uhum, estrutura, né? O uhum, pai que trabalhava, a mãe uhum. cuidava, tal. Depois a mãe foi trabalhar fora, mas também tinha, né? Sim. Aquela estrutura. Hoje não, tudo pode. Então, o que que aconteceu? Muitas vezes esses pais que não tiveram porque o excesso também é prejudicial. Aí você fala assim, nossa, mas tem um jeito? Ser pai e mãe é uma arte, né? Igual Não viver. tem uma fórmula, né? Não. E aí, se às vezes você está fazendo um negócio que você está errando, só que a gente sabe pelos estudos psicológicos que a criança ela tem uns pré-requisitos, vamos dizer, que são necessários. Por exemplo, se ela nasce, ela precisa de uma tranquilidade gestacional primeiro. Mas a hora que ela nasce, ela precisa do quê? Do peito da mãe. Ela precisa daquele aconchego. E eu tenho uma professora que falou uma coisa que me marcou muito, que a mãe devia pegar a criança e apertar de vez em quando. Sabe quando a gente pega a neném e aperta assim? Isso daí pro bebê é muito importante. E é uma bobagem, que nem você falou, às vezes é um nada, né? Então, os pais precisam ser presentes na qualidade, se não podem na quantidade, na qualidade. Então, ter paciência, mas também a criança não pode fazer o que ela quer. Hoje que a gente vê é muito isso. Criança faz. Os pais não têm paciência, põe a criança logo nas Na internet babá para ficar. eletrônica aí, Isso. né? E aí, então, isso se perdeu, né? E isso daí eu acho que desestruturou a sociedade. Para mim, particularmente, eu acho que o aumento da violência, do uso de drogas e tudo isso que a gente tem visto, infelizmente, né? Eu acho que tem metade a ver com isso, dessa desconstrução familiar e uma desestruturação do ser, porque o que te estrutura? E outra coisa que para mim é muito importante, a religiosidade, seja ela qual for. Então eu acredito em Deus, eu tenho um propósito, né? E nem você falou, qual que é seu propósito social? É servir a Deus, né? Construir um mundo melhor para isso, me melhorar cada vez mais, porque todo mundo tem defeito, dificuldade. Então, quando se perdeu isso, tudo ficou bobagem, né? Tudo você pode qualquer coisa, né? Não é assim? E não é bem assim, né? Porque você pode, mas eu também posso. E Sim. ele também pode, o outro. Então, mas isso está escrito, acho que está na Bíblia, mas não tenho certeza. A minha liberdade vai até onde a sua começa, né? Então, se a gente consegue acessar esse ser que está dentro de nós, né? E trabalhar esses traumas, esses conflitos, com certeza as doenças diminuiriam muito, por exemplo. A gente teve um grande aumento, por exemplo, de pessoas com câncer, né? Por quê? Porque isso é uma coisa interessante que é a biologia, né? O que é o câncer? O câncer é uma reprodução de uma célula, ou de várias, né? Ela vai se formando, mas só que ela se reproduz independente do organismo. Ela não precisa de nada do organismo, ela vai construindo aquela outra forma, né? E aí ela não tem na volta dela líquido, só célula. Então ela é forte, estruturada, e elas falam assim: agora eu sou, porque aquilo é muito vital para elas viverem, elas precisam viver. E quando a gente trata pessoas com câncer, a pessoa que tem câncer nos órgãos, por exemplo, a gente fala que ela precisa aumentar a eficiência dela em alguma função da vida. Por exemplo, se é na mama, eu preciso aumentar a eficiência de ser mãe. Se é no útero, eu preciso aumentar a minha eficiência de gerar esse filho. Ou eu não lidei bem com a perda de um filho. E assim, todas as estruturas trazem uma mensagem. Se é no pulmão é uma, se é nos ombros é outra, se é no músculo, e assim sucessivamente, todas as estruturas do corpo trazem uma mensagem sobre você.
Então, quando a gente trabalha com pessoas com câncer, elas precisam ser mais eficientes, porque ser mãe, por exemplo, falar do câncer de mama, né? Hum. Que tem bastante campanha, tudo. Eu preciso muito ser mãe. Então, se eu não sou mãe, eu não sou ninguém. Então, a gente tem que desidentificar. E uma coisa interessante, assim, para o povo saber, né? Que as células cancerígenas produzem um leite mais nutritivo para o bebê do que a célula normal. A célula do estômago que tem câncer produz um ácido clorídrico mais digestivo do que o normal. Então, você vê, eu preciso ser mais eficiente para digerir aquilo que eu não consegui digerir. Só que isso tem um preço amargo a se pagar, não Isso. é? Então, por isso que... E a única solução é a gente voltar para a gente mesmo. E aí falar, não, eu não preciso disso. Eu posso jogar fora o que eu não quero, posso ficar com aquilo que eu quero, reconstruir os meus valores, né? Na vida que eu quero, mas eu não posso, mas eu também tenho que pensar na relação com o outro, porque a gente não vive sozinho, isolado, né? Entende? E aí eu acho que a gente acabou dando uma pincelada no que é constelação familiar. Você falou assim, É, fui indo. mas tá tudo interligado, né? A constelação Mas vamos familiar. definir o que A é. constelação familiar é um método terapêutico que olha para os conflitos que vêm para nós através dos nossos ancestrais. Então, imagina lá que a sua tataravó, que morava na Itália, sei lá onde, né? Na Turquia, né? Nas guerras, precisou vir para cá fugido. Hum. Aquela reação que ficou nela de medo, né? Às vezes viu muitos mortos, né? Às vezes tem medo de sair na rua, sei lá, coisas que a pessoa pode desenvolver. Quando ela gera, primeiro, quando ela é mocinha já, a sua tataravó, a sua bisavó já está lá vivendo nela como célula. E essas reações ficam impregnadas na célula. Então, quando a sua bisavó foi gerada, pensa, ela recebeu às vezes essa carga quando ela é muito forte, quando tem o biochoque, aquele momento onde isso é muito intenso e eu não tenho o que fazer, eu fico paradinha ali. Aí, quando a bisavó gera a avó, essa reação vai passando. Aí, já viu pessoas que morrem de medo de tudo? Às vezes uma pessoa Sim. nasce assim, criança medrosinha, assim, que põe, vai lá, não vou. Mas tem uns que se jogam, mas tem outros que têm muito medo. Às vezes você carrega essa dor desse ancestral, por isso. Não tem nada a ver com reencarnação, nada Uhum. disso. É algo Mas vai passando biológico, de né? é biológico, vai passando de geração para geração e eu vou nascer com aquele medo. Porque eu ouvi, depois eu vou escutando minha mãe contar alguma coisa, vou escutando minha mãe falar, não, aquilo é perigoso, e aquilo vai me impregnando, porque eu já tenho esse programa, entende? E aí você desenvolve um medo da vida. Então, pessoas às vezes que, por exemplo, caso e fico dependente do marido ou da esposa, não faz nada sozinho, tem medo de ficar no escuro, né? Isso é comum também, né? Ah, você dorme no escuro? Não, durmo só com uma luzinha acesa, né? Então, a gente carrega isso. E a constelação estuda muito isso. Onde que estão os traumas, né? Lá nos nossos ancestrais, que a gente pode destravar. E como a psicobioterapia é a mesma coisa. Você volta, às vezes, lá no campo, né? Que a gente fala que isso vai emanando uma frequência de geração para geração. E aí você volta, acessa essa frequência e equilibra isso. Então, isso dá a possibilidade da gente viver melhor aqui. E funciona bem. Isso muda muito a vida das Que pessoas. legal. E Parece incrível, mas eu, é. eu vi isso em algo semelhante. Não era com esse nome, de constelação familiar, mas era nome de herança gênica. Eu vi isso num livro Homo Deus, do Yuval Harari, Isso. que ele fala que no futuro, com o advento da biotecnologia voltada para a genética, o ser humano meio que vai ter um poder, assim, entre várias aspas, de Deus, de ditar o que os seus descendentes podem se comportar. Por exemplo, eu quero que o meu filho não tenha um gene de agressividade. Então você consegue ali no embrião fazer essa configuração para que ele não seja assim. Ou Só se então, você trabalhar. Bom, eu, né? Só se você hum, trabalhar a agressividade em você. é, Porque se você programa nele, mas você tem agressividade, passa por ele s- inconscientemente. Então, sim, né? nós temos já aí tudo. Deus criou a gente perfeito, né? Nós, não fala que a centelha divina está em nós, Uhum, que Deus está em nós. Isso está no Gênesis, né? Que está tudo em nós.
Só que a gente precisa acessar esse poder e, assim, quem estuda um pouco a evolução dos mundos, né, que tem várias, né, fala que o mundo tem não sei quantos bilhões, de 90 bilhões de anos, escutei uma palestra esses dias. Então, isso daí a gente já tinha, só que foi tirado de nós. Por quê? Porque aí, quando a gente chega e tem esse poder e descobre, às vezes a gente prejudica o outro. E às vezes você prejudica, não porque eu quero prejudicar, mas às vezes porque eu quero controlar. E tem coisa que não dá para controlar, tem coisa que a gente muda, mas tem coisa que você precisa passar para desenvolver. Isso eu acho que é a vida, isso, né? Não é tudo que a gente transforma 100%, né? Mas o olhar que a gente tem sobre as coisas dá. Só isso que dá. Então, você fala assim, eu sou casado, meu marido bebe. Uma outra coisa que é comum às vezes. Não, eu queria fazer coisa para ele parar de beber. Eu não posso fazer para ele, mas posso fazer para você. E às vezes, mudando o meu olhar sobre isso, ele vai deixando o vício. Porque isso vai refletindo no seu campo. Esses dias mesmo estava lendo a Bíblia que eu leio, assim, né? E aí estava falando isso, que se você quer que o mundo seja mais suave, sorria sempre. Mesmo que o mundo está desmoronando, você tem que emitir para o mundo essa frequência do sorriso, da paz, da suavidade, do amor. Então, alguém te trata. Agora você não vai ser bobo, né? Que nem Jesus foi. Mas se você vai alguém te trata mal, você não precisa tratar mal, mas você também não precisa conviver, né? Você fala, tudo Sim. bem, entende? E assim você vai mudando uma frequência. Eu acho que é o único jeito de salvar. Tem gente que fala que o mundo não tem salvação, mas Eu acho eu que acredito que tem. o exemplo de Jesus foi tão forte porque ele foi nessa contramão extrema, né? A gente fala, é, não ser bobo, mas o fato dele servir como uma figura ilustrativa Sim, ensina a gente, né, a exercer a bondade. E às isso. vezes é mais fácil você ser maldoso em um mundo que é maldoso. Sim. Então você exercer a bondade em um mundo que é maldoso, aparentemente pode parecer injusto, pode parecer ingenuidade, mas é algo também extremamente desafiante. Sim. Então, E eu acho Jesus era bom, mas não era assim no sentido de bobo, porque ele punha limites, né? Ele saía de também. perto Sim. quando também ia, ele via que ia criar muita confusão. Então a gente tem muito aprendizado na Bíblia, Uhum. né? Assim, lendo a Bíblia com mais frequência, me parece que tá um monte de coisa que a gente vê em terapia está escrito lá. Tá escrito lá, né? E aí o Vai terceiro ponto que a gente já pincelou também era a respeito da psicobio... psicobioterapia, Então, que a gente já falou isso. também, né? E aí no Mas desenvolvimento das terapias vem lá em 1980 um médico alemão chamado Dr. Hammer, que teve um câncer de testículos e a mulher dele teve um de ovário pós-morte de um filho, uma morte trágica, hum, onde teve um processo. Tem até um filme na internet que chama O Príncipe que Nunca Foi Rei. Conta a história da morte do filho dele, mas conta porque o príncipe francês, então teve uma questão política. Enfim, o Hammer não conseguiu fazer justiça para o filho. Tem um monte de história, mas ele teve esse câncer e começou a pensar: ué, mas será que tem relação? Porque foi logo depois. A mulher dele chegou até a morrer antes dele, tudo. 2 meses depois da morte. E aí ele começou a estudar. Justo no testículo, que é o órgão que produz a célula germinativa do filho. E aí ele fez todo um estudo que chama Nova Medicina Germânica. Depois ele colocou isso em prática, mas com algumas coisas que com a psicobioterapia a gente não trabalha. Por exemplo, ele trabalhava com muitas pessoas com câncer, mas ele tirava as pessoas dos tratamentos e fazia só a terapia, né, de conscientização. Quando o Flash conheceu ele lá nos anos 90, acredito, que ele 2000, ele já era um curioso, assim, o Flash é o que desenvolve a biodecodagem ou psicobioterapia, né? Ele conheceu o Hammer e aí, a partir da teoria do Hammer, ele desenvolveu um método terapêutico. Porque o Hammer achava que você entender só aquilo que te passava, a doença desaparecia. Em alguns, sim, desapareceu. Só que depois que ele foi preso na Alemanha, ele parou de tratar, as pessoas tiveram recidiva e muitas morreram. Então, nós, por exemplo, hoje que trabalhamos com psicobioterapia, não tiramos ninguém dos tratamentos. A gente faz junto com o médico, junto com a químio. Você tem uma bronquite crônica, não tira o seu remédio.
Eu vou tratar junto com isso. Porque tem umas linhas terapêuticas ou dessas coisas mais alternativas que fala que não, que tem que tirar. Por exemplo, fala que a quimioterapia é mais tóxica e imunossupressora do que se é melhor você tirar do que você tomar a quimioterapia. E a gente não acredita nisso, porque todos os remédios desenvolvidos, eles têm um objetivo e um período de uso. Então, se você tem uma pessoa num câncer, por exemplo, você não pode tirar da quimio. Você tem que tratar o conflito para aquilo ajudar a pessoa até passar mais rápido pelo tratamento. Que é isso que acontece normalmente. Eu já tive experiência com pessoas assim, que, por exemplo, tinha indicado 6 sessões de quimioterapia, fez só 2. Entendeu? Porque o tratamento da emoção que está presa ali na doença foi trabalhado, isso acelerou os processos. Entende? Então, o Flash começou a estudar dessa forma. Então, estudou programação neurolinguística, hipnose, ciclo biológico de repetição e montou um método terapêutico, que a gente chama de protocolos de retorno à saúde. E é assim que a gente trabalha. A pessoa chega com uma doença ou um problema de comportamento, eu faço uma avaliação e aplico os protocolos que são. Então não é só pro câncer, né? Não, é É para tudo. geral. Porque a senhora tinha Qualquer chegado doença. aqui, tinha falado, ah, A minha entendi, experiência é com maior é câncer. porque eu atendo mais gente com câncer e com problema de relacionamento, né? Então, porque a gente pode tratar tudo. Eu já tratei várias coisas, problema de pele, já tratei, por exemplo, urticária, Como é sarna, aquela doença que dá coceira quando você fica nervoso? deve ser dermatite de contato, não sei, depende. Eu Tem acho gente que que tem é. urticária, tem uma pacientinha que tem urticária. Coça, 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 É. coça, coça, descama. Mas pode ser sarna, por exemplo. E aí cada doença tem um código. Cada tecido tem um código. Então, por exemplo, se você pega a dermatite, é na epiderme. Mas se você pegar Uhum, um herpes, por exemplo, é da derme, é a segunda camada. uhum. Então, a epiderme tem um código, a derme tem outro. E assim a gente constrói como se fosse um portalzinho da pessoa, né? E aí, com esses códigos, a gente acessa a emoção. Porque como o cérebro registra e o corpo registra, às vezes, uma palavra, um som, quando você fala a palavra relacionada ao trauma, a pessoa acessa imediatamente o trauma. Entende? É É instantâneo. instantâneo. Entende? E aí esse estudo é grande até, tem dicionário, a gente tem livros que falam isso, por exemplo. Se você tem um problema de epiderme e eu falo a palavra separação, é o conflito. Ou então a necessidade de contato, imediatamente vem a experiência que programou ou que desencadeou a doença. Da que desencadeou, a gente vai para que programou, que normalmente é na infância. Eu lembro que a senhora, Normalmente. eu lembro que a senhora tinha citado aí a questão da hipnose como tratamento também. Para Isso. que serve a hipnose? A hipnose é um acesso ao inconsciente, ou seja, você amplia um pouco o seu nível de consciência através da respiração, fecha os olhos, não é aquela hipnose que a gente vê de show, De né? mago, Fala né? assim, Não agora é. você é uma galinha, né? Sim, não é Não é isso. isso daí que é É. hipnose, né? A hipnose, você, através da respiração, por exemplo, você é capaz de acessar sensações e emoções que você tem registradas no corpo. Então, por exemplo, se eu fecho meus olhos, penso num problema, né? Se o povo até quiser fazer o exercício, Vamos fechar os fazer olhos, um vamos. agora. Vamos. Por exemplo, se eu fechar os olhos, você fecha. Pensa num problema que você tem. Então, vai relaxando, vai soltando e vai pensando nisso. Isso, amplia um pouco a respiração e vai cada vez mais aprofundando, aumentando a consciência dentro de você. E aí, quando você pensa nesse problema, qual é a parte do seu corpo que responde a isso? Por exemplo, às vezes uma tensão, às vezes eu penso, é a minha mão, meu joelho. Vem na cabeça. E aí, isso daí é como que o seu corpo te mostra qual é a parte dele ou qual é a emoção que está contida nesse problema.
Então, quando você pensa nessa parte do corpo e acessa, qual é o primeiro sentimento que vem? Ou pensamento? E junto com isso vem às vezes uma emoção, uma tristeza, um desânimo, uma sensação de desvalorização. E com essa emoção, como você se sente? Isso. E aí, bem devagarzinho, para quem está fazendo, pode levar a mão nessa parte do corpo. E só, ou então só pensar que está levando a mão, às vezes é no peito, às vezes é na barriga, né? Às vezes é no tornozelo. E só se reconcilia com ela. Fala, agora eu vejo, agora eu sinto. Faz tempo que você quer me falar o que você está me falando. Eu sinto muito por não ter ouvido antes, mas agora eu já sei. E a hora que você fizer tudo isso, você pensa no problema de novo e vê se a sensação mudou. Isso. E a hora que for possível, vai abrindo os olhos. Mas isso, né? Pode levar tempo. Não precisa ser rápido. E nesse silêncio, às vezes, a gente encontra as respostas. Para mim, pelo menos, é só nesse silêncio. Mudou a sensação? Não? Tudo bem, vai. Tem no seu tempo. Há uns 2 dias atrás, eu me reconectei com uma memória que eu não tinha há muito tempo. Que era uma memória que eu coloquei no fundo do baú. Porque eu não sabia como lidar com aquilo. Então eu preferi esconder de mim mesmo. Mas ela voltou à tona porque tinha acontecido uma outra coisa. E toda vez quando ela volta, eu continuo sem saber como lidar. E por não saber como lidar, às vezes eu ajo de maneira irracional e acabo machucando outras pessoas que sequer sabem o que estava acontecendo comigo. E quando você estava perguntando que sensação que eu sentia, qual a parte do corpo, era tudo muito claro. Era raiva, e a parte do corpo era os pulsos, porque eu sentia vontade de bater. E a sensação de resposta que eu tinha com isso tudo era injustiça. Porque foi um momento da minha vida que eu me senti muito injustiçado. Nossa, é muito Muito diferente isso louco, né? aqui. É, É, porque. Então, quando você por exemplo, você tem problema de vesícula, ou no pâncreas, ou de má digestão, alguma má coisa que. digestão. Isso. Então, às vezes a má digestão é do estômago, mas às vezes é do pâncreas ou da vesícula biliar. Então, quando a gente fala de injustiça, é uma raiva contida com injustiça, a gente está falando da vesícula biliar. Ou seja, às vezes quando você escuta uma coisa, ou a pessoa fala, ou tem uma reação que te reporta aquela memória da injustiça primeira, a reação da sua vesícula, por exemplo, pode ser produzir mais ou menos bile. Estou só, assim, sem saber de nada, porque na verdade a gente precisa de um diagnóstico mais preciso, mas tudo bem. E aí, às vezes você passa uma vida assim, e daqui a pouco você pode ter uma pancreatite, uma gastrite, um problema no fígado, porque você tem uma liberação, né? Porque a vesícula só armazena, na verdade. Uma liberação de ácido ou de bile, né? Que é o que faz a digestão. Então, das coisas mais. Por que, que é a raiva da injustiça? Porque a bile, ela faz a digestão da gordura, né? Que é a parte mais densa do alimento, mais difícil de digerir. Então, quando uma coisa é muito difícil, às vezes eu tenho a vesícula afetada. Dá para entender qual que é o raciocínio? E aí, quando você acessa essa raiva
E aí vai na primeira vez que isso aconteceu, o que nós fizemos um exercício bem rapidinho, né? Mas uma sessão dura 1h30, 2 horas, porque você precisa ter esse tempo para poder ver da onde que veio. E às vezes é uma agressão, por exemplo, do pai ou da mãe, que eu, como criança, não posso falar que meu pai era um agressivo, era uma porcaria. Mas agora, quando eu volto lá, eu posso falar, pai, sinto muito. Você é meu pai, mas eu não quero mais isso. E aí a gente deixa com eles e é como se você resgatasse essa criança. E aí, quando você traz essa criança, o seu cérebro entende que você não precisa mais dessa reação, porque ela está cuidada por você. Aquela criança que precisava do cuidado dos pais, não precisa mais, agora precisa de mim. Por isso que fala que quem reage é a criança, né? Quando você fala assim que você tem uma reação, briga, usa droga, sei lá, é a criança que está na dor. É uma parte minha, entendeu? Então a gente trabalha dessa forma, volta. Agora, esse exercício alivia depois a tensão. Não sei se você sentiu diferença no final, mas quando a gente fica ali, por exemplo, e conecta com o corpo e me reconcilia, até às vezes a gente até pede desculpa. Ela me perdoa, né? Porque eu descarreguei em você. A gente é tão malvado com o nosso corpo. E às vezes isso até alivia o corpo. É, eu falei pra você que eu tinha trago também uma outra moça aqui, né? Isso. Ela veio do campo da psicologia pro campo mais físico, né? Uhum. Fisioterápico. E eu falei pra ela que a mente, ela influencia muito o corpo. E o exemplo que eu dei era problema de estresse, que às vezes eu nem me sinto como que eu estou estressado porque a correria tá tão agitada no dia, mas o meu corpo padece e dá sinais, como por exemplo, a minha personalidade não muda, eu não fico estressado, digamos assim, mentalmente falando, mas o meu corpo fica quando eu tenho um dia difícil e eu percebo que minha pálpebra começa a tremer Ah, involuntariamente. sim. Depois que eu fui entender que, pô, isso é um sinal de estresse corporal, né? Então o corpo tá, para chegar nesse ponto, o corpo tá gritando. E às vezes você tá com a mente intertida nos seus problemas, no seu trabalho, você não tem o tempo para reconhecer que você tá estressado. E isso foi algo que a minha terapeuta falou, que às vezes é preciso você reconhecer os seus problemas e as suas dores para poder enfrentá-los, né? Porque acontece de você passar os dias trabalho, problema de relacionamento, não sei, criança para cuidar, e você não se dá ao mínimo, ela nem fala não se dá ao luxo, ela fala não se dá ao mínimo de ver o que está acontecendo comigo. Por que meu corpo tá assim? Porque Parar, né? parar um pouco. Parar. Isso que você fez comigo agora de hipnose é um autoconhecimento, é mergulhar em si Sim. mesmo. Você está E, reconhecendo as suas reações. e a sociedade cada vez mais, digamos assim, viciada em dopamina, em agitação e em estímulo, tá perdendo essa conexão consigo mesmo, né? Tá ficando mais difícil. Por Então, exemplo, eu não lembro a última vez que eu fiz isso. esse é o grande problema, né? Por isso que era bom todo dia a gente fazer um pouquinho que fosse. Acorda de manhã, por exemplo. Tem gente que acorda e já voa da cama, né? Então põe um relógio 10 minutinhos antes, espreguiça, vira, dorme de novo. Eu faço isso. Eu acordo meia hora sempre antes de sair. Hoje, depois de Hum, tudo esse conhecimento, tudo, eu não levanto da cama e já estou pronta para igual eu fazia antigamente, porque isso estressou meu corpo. Eu tive problema de coluna, tive de dor, enfim. Hoje não. Então, a gente, o corpo ainda é pré-histórico, pensa. Então, nós precisamos comer, evacuar, relação sexual, tudo aquilo que é de sobrevivência, mas também nós precisamos nos proteger e precisamos descansar. Hoje você descansa? Não, você chega em casa, tem que fazer live. Aí, se você não faz live, você começa a ver as pessoas todas na internet fazendo. Eu falo os 30 segundos, né? Que eu sou implicada. Os 30 segundos lá. Ah, estou fazendo isso. Então, a pessoa. Essa é outra desestruturação familiar. Porque em vez de estar ali. Porque eu lembro que eu era pequena, meu pai saía do serviço, minha mãe 5 da tarde. Ia para casa. Jantava às 6h30. Todo mundo sentava para ver a tal da novela da. Entende? Ficava ali, dava risada. 9 horas, 10 horas, a gente ia dormir. Esse convívio eu acho que se perdeu muito, porque aí cada um tem uma televisão, não é assim?
Cada um tem o seu, se não tem televisão, tem o seu celular. Cada um no seu Não, eu acho cômodo ali. sensacional. Hoje mesmo comprei uma Alexa para conversar. Eu acho sensacional, só que tem o espaço para ela. Você não pode perder o conversa comigo só para conversar, entende? Você tem que sair com seus amigos, bater um papo, né? Viajar, deixar. Eu lembro de ter viajado também num dos cursos que a gente fez fora do país, até estava conhecendo coisas, né? Nunca tinha ido, né? E tinha uma colega nossa que ficava com o vídeo ligado para mostrar para a filha onde ela estava andando, que a filha estava para cá e ela. Aí, depois de 4 dias, eu falei, viu, você não vai descansar, né? Porque você está de férias, né? Ela falou, não, mas você vê, minha filha lá, tá. Gente, de noite chegava lá, deitava 11 horas, conversava com a. Então, não desliga, né? Desculpa, não desliga. E a gente precisa disso. Você precisa ficar à toa, né? Você precisa jogar a conversa É fora. o ócio criativo. Sim. E é verdade, a maioria das vezes que eu tive uma epifania artística, porque eu gosto muito de escrever, né? Que bom. De criar histórias. E às vezes que eu tive a epifania artística foi quando eu tava fazendo nada. Tava tranquilão, eu tava Isso, com a mente olhando, né? esvaziada. É contemplação, né? Contemplando. Porque quando você faz isso mais de um tempo, depende de cada pessoa, claro, você consegue desligar os seus circuitos e aquilo então pode fluir em você, assim que eu entendo. E aí você entra em contato com esse poder criativo do universo que está dentro de você. Mas às vezes você precisa daquele momento, né? Para quando a gente está muito acelerado, chega uma hora que o cérebro bloqueia. Aí a pessoa fala: ah, não, mas eu não, eu trabalho 24 horas, sei lá, fim de semana. Só que às vezes precisa do uso. Então começa um aumento do. Já viu o tanto de farmácia que tem hoje? Toda esquina tem uma. Então, isso quer dizer o quê? Que aumentou o número de medicamentos que você está consumindo. Tudo bem que você tomar uma coisa ou outra de vez. Lógico, Uhum. todos ajudam, cada um tem sua função. Mas nesse nível, né? Então é porque alguma coisa está muito para fora e aí as pessoas têm dificuldade de entrar, eu falo, dentro de si. Então, por exemplo, eu vou na academia 3 vezes por semana, às vezes 4, depende. Mas 3 é. Quando eu estou fazendo lá o aeróbico, eu às vezes fecho o olho e fico imaginando a minha respiração. Eu fico em contato comigo, eu não fico no celular, mas todo mundo está no celular. Tá com o foninho, né? Então, hoje eu estava lá até conversando, minhas amigas lá, tudo de foninho no ouvido. Então, não tem aquele momento para você, né? Porque você sabe que o músculo se desenvolve melhor se você ficar concentrada nele, né? Sim. Você sabe, né? Sentir ele. Isso é Sim. uma coisa que eles estudam Uhum. cientificamente. Até não tem uma comprovação, mas... Então, as pessoas estão para fora, né? E eu acho que esse afastamento, que nem você falou do ser e da família e de tudo isso, está gerando tudo que a gente está vendo socialmente. Eu não sei como que faz esse retorno, né? Porque precisaria da predisposição de muita gente, né? E a gente voltar um pouco naquilo que a gente tinha, eu acho que não volta. Mas dentro daquilo que a gente tem hoje de tecnologia, de possibilidade, você vê, né? Tem tanta coisa que dá para fazer. Sim, sim. Né? Nossa, eu acho que pro nosso primeiro encontro de muitos que nós teremos, deu para dar uma Tomara. ótima introduzida, não deu? Sim. O que que você acha da gente estar caminhando aqui para a reta final? Você trazer Sim. alguma pauta, algum agradecimento? E aí a gente encerrar com, nem que seja com uma mensagem boa, né? Porque tá um Sim. pouco pesado isso aqui de, pô, Ah, foi o finalzinho só, né? Mas eu acho que, assim, o que dá para falar de positivo é que tudo tem solução nesse retorno para nós mesmos, né? Então, o que eu deixaria, assim, é que nós somos um ser integral quando nós temos, que nem a gente falou no começo, a alma, o corpo e o espírito em equilíbrio. Então, você cuida do seu corpo com alimentação, com atividade física, mas aí você já se perguntou, para quem faz atividade pesada, para que eu preciso de tanto, né? Porque tudo que é excesso é conflito e tudo que é falta também. Então, a relação com a comida, às vezes, né? Quando a gente começa a reconhecer isso em nós e encontrar onde que está essa falta e eu posso me preencher, porque sou eu que dou para mim, como adulto, né? Isso daí às vezes vai amenizando as necessidades que a gente tem, às vezes, de tantas coisas externas, né? E eu sempre penso e acho, né, e aconselho que a gente volte para a religiosidade também,
que isso é muito importante. Isso só resolve? Não, porque tem muita gente também deprimida. Às vezes só atividade física ajuda, resolve? Não, porque você às vezes passa um período sem fazer, né? E aí o que que acontece? Então, essa volta para a gente mesmo, o autoconhecimento, o tanto que a gente pode se dar, né? E se posicionar, e estar com a gente mesmo um pouco, tantas coisas, né? Às vezes uma coisinha por dia, uma pílula por dia, né? Uma respiração mais profunda. E aí tem uma dica que nós tivemos num grupo de estudo da Bíblia que eu faço essa semana. Uma colega nossa trouxe uma coisa que eu já tinha ouvido. Acorde e sorria, né? Em vez de se acordar, então, dá um sorrisão e conta até 40. Vou até acrescentar uma coisa que a minha professora um dia falou isso. Sorria 40 segundos no seu dia, só. Isso você está emanando para o mundo coisas boas, né? Então É, sorria mais. eu penso que, assim, tem gente que acha que para mudar de vida tem que acontecer alguma revolução, tem que ter algo que vá virar de cabeça para baixo para ela ter um novo recomeço, algo, digamos assim, até Hum, fantasioso, quando na verdade o que para mim, de exemplo, o que funcionou para mim mudar de vida, e olha que eu saí de um ponto de estagnação muito forte, beirando ali a depressão mesmo, o que mudou para mim foi 6 horas da tarde sair para dar uma caminhada de 30 minutos. isso. Comecei Aí, a fazer isso, aí depois, não quero só mais caminhar, quero dar uma corridinha agora. Não quero mais só dar uma corridinha, quero ir pra academia. Ah, e se eu agora eu vou começar a mudar a e alimentação. se eu começar a cuidar melhor da minha alimentação, começar a cozinhar e fazer coisa gostosa e saudável? E se na academia eu começar a chegar nas pessoas e conversar com as pessoas? Então, é algo que demanda tempo, né, a deixar acontecer naturalmente, mas demanda um esforço também de estar mudando ali. Cada dia muda 1%, nem que seja 1% melhor, né? Do que Isso. querer, assim, um dia muda 50%. Você não vai conseguir depois, né? Muda todo dia crescendo um pouquinho, né? Não muda porque a árvore que cresce muito rápido, ela não cria Não raiz, cria raiz. lembra disso. Então, às vezes esse crescimento que você está falando, Sim. lento, esse autoconhecimento um pouquinho, respeitando Uhum. e sentindo essa raiz, né? Isso daí é muito mais eficiente e duradouro do que se você falar, então agora eu vou mudar, eu vou morar em, sei lá, em São Paulo, porque lá que a vida acontece, o emprego, Uhum. e às vezes nem é isso, né? Está dentro da gente. Não é o lugar, não são as pessoas, somos nós que temos que nos transformar, entende? É isso. É o E jeito que a gente vê as coisas. vamos encerrar com essa mensagem boa. É uma mensagem boa Boa. de transformação. Você vê que o poder que a gente tem, né? Por dentro. Está nas nossas mãos. Sim. Ter esse pensamento de que a mudança não é algo intangível, mas sim que depende da gente, dá um senso de responsabilidade, mas dá um, putz, é eu que tenho que mudar isso aqui, não é os Exatamente. outros, né? Não, é só para você, né? Exatamente. Bom, seu Mari, espero que você tenha gostado de vir aqui. As portas estão abertas, eu tenho Muito certeza que você obrigada. virá mais vezes. Eu vou vir, sim. Espero que você tenha gostado dessa conversa. E a gente vai encerrar o episódio por aqui. Quer Tá bom, agradecer muito obrigada. alguém? Não, te agradeço. Foi muito bom. Agradeço a Idineia, né, que tá lá, que me convidou. Uhum. Enfim, a tua Deus, né? Ah, fala aí suas redes sociais, para quem quiser te seguir, te acompanhar, conversar com Então, eu você. tenho um Instagram, que é o meu nome mesmo, é Ciomara com Uhum. Ciomara, né? É Ciomara N, o Instagram. E tenho no YouTube, que lá tem alguns vídeos do Flash. Lá no YouTube eu gosto mais de colocar coisas. Uhum. Então lá eu tenho algumas palestras, eu tenho Uhum. meditação para algumas partes do corpo, se a pessoa quiser experimentar escutando minha voz, eu estou conduzindo. É o meu nome lá, Ciomara, Sim, Mara, maravilha. tá bom? Então, estamos encerrando esse episódio. Muito Muito obrigada, obrigado eu que mais uma agradeço. vez. Se você nos acompanhou até aqui, minha eterna gratidão. E espero vocês para o próximo episódio do Fala Sanca. Até a próxima.